E Jonas 3, do versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor segundo a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu vos digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive, em uma cidade muito grande, de 3 dias de caminhos. 3 dias de caminhos para Jonas. E Jonas decide fazer o que Deus ordenou através da palavra. Ele poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse obedecido logo. Se ele tivesse obedecido a palavra do Senhor. E na palavra dizia que Nínive era uma grande cidade e que a jornada de Jonas seria de 3 dias. Do versículo 4 ao 9. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive está destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque quando veio o mal, não vinha para alguns. O mal que o Senhor ia ver era para todos, desde o rei até o plebeu, desde o rei ao escravo, todos eles. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então o levantou do seu trono, porque se o Senhor não entrasse nesse negócio, até o trono dele não ia existir mais. Não ia. E ele sabe disso como rei. Ele sabe. Todo rei sabe disso. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Ele sabia. Ele falou: eu não posso perder o meu reino. Ele podia lutar com qualquer outra ameaça que pudesse vir. Ele jamais se vestiria de saco. Não, ele se vestiria de soldado. Mas perante o Senhor, nós temos que se humilhar sobre a potente mão do Senhor, para que aquilo que o Senhor nos constituiu, Ele não tire. Porque vem dele. E se você não der glória para Ele, você vai perder. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Quer dizer que os animais também fizeram jejum. Os animais também. Mas os homens, os animais sejam cobertos de sacos. Clamem fortemente a Deus, convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Se a gente não reconhecer o mal, se a gente não reconhecer as nossas ações, se a gente não mudar, o mal vem sim, porque fora da obediência da palavra do Senhor estão todos aqueles que não obedecem ela. E o mal vem sim, se você não obedecer. Quem sabe se voltará a Deus a arrepender? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não perecemos? Eles sabiam quem era Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é longânimo nos abençoar e tardio em se irar. Ele vai falando, você não vai escutando. E aí vem. E Jonas exerceu e executou o poder da palavra. Tomou posse da palavra de Deus. Jonas falou, proclamou a ordem e o decreto do Senhor, da palavra de Deus. E conforme Jonas falava a palavra, Deus ia entrando dentro do povo. Porque a nossa palavra não é nossa. A nossa palavra ela é do Senhor. E a gente tem que semear o tempo todo. Quando? O tempo todo. Quando? Todo dia. Quando? O tempo todo. Quando que eu vou parar? Quando o Senhor vier nos buscar. Né? Vai ter gente que vê o mundo a passeio, continua no passeio, sentado lá no banquinho e vai continuar. Porque não quer viver nada. Também não pode pedir grandes coisas se você não faz nada. Né? Por isso o Senhor falou. Aí, ó. 1 Coríntios 3. Do versículo 1 ao 9. 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 9. 3. Isso. E eu, irmão, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda água podeis,
porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo aos homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo serão ministros, pelas quais crestes, e conforme no Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. O homem não muda o outro homem. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do erro e do pecado do mundo. Engano achar que o homem pode fazer algo. Ele pode sim proclamar, ele pode orar, ele pode clamar, mas é o Senhor que dá. Por isso, nem o que planta alguma coisa e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega, são um, mas cada um receberá segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho. Deus jamais vai colocar culpa em você, ou você jamais vai carregar algo que o outro fez. É o que você fez e até o que também você não fez. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos de quem? Nós somos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos. No versículo 9, quem é que dá o crescimento? De novo, porque nós somos cooperadores, cada um com o seu nome, cada um com o seu cargo, mas somos cooperadores de Deus. Nós somos a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Nós temos quem? Nós temos um dono. E o nosso dono é o Senhor. O nosso dono não somos nós. E voltando a Jonas 3, o versículo 10. Jonas 3, 10. E Deus viu as obras deles, como se convertendo do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhe faria, e não o fez. Por como eles se arrependeram, o Senhor voltou atrás. Deus viu e ouviu o que o povo de Nínive, pelo poder da palavra, falou. E Deus se arrependeu do que ia fazer, pois Deus não tem prazer em nos punir. Por isso ele diz que Deus é longânimo em abençoar e tardio em irar-se. E desistiu de lançar o mal naquela cidade. No Jonas 4, 1 e 2. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. Jonas ficou irado. Porque Deus não destruiu a cidade e não destruiu o povo, né? Deve ser só eu que conheço pessoas assim, que quando elas se arrependem, mas ela se arrependeu, o mal não vai vir, não. É de todo o coração. O Senhor é aquele que passeia no nosso coração. O homem vê por fora, mas o Senhor vê por dentro. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso eu me preveni, fugindo para Tarte, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aí Jonas fala, pelo poder da palavra, que ele se irou com a bondade de Deus. Como, Deus, que tu vai fazer isso? Não vai mais fazer? Bondade de Deus para com o povo. Mas não fala e nem se irou. Com a bondade e misericórdia que Deus teve para com eles, quando ele, por desobediência, vai parar no ventre de um peixe. Quando a situação era para tirar eles dentro de um peixe, tudo bem. Mas quando era para ele se arrepender de um mal a uma cidade grande, aí não. Aí ele se ira. Aos valores distorcidos. Então ele pode salvar ele sozinho de dentro de um peixe, mas ele não pode salvar uma cidade inteira que se voltou ao Senhor e se arrependeu dos seus pecados. Olha a medida e o erro horríveis. Algo assim que não cabe no coração